Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli, diretamente de Goiás. Bom dia, João Alckmin. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu estou bem, João, graças a Deus. E vocês? Graças a Deus. Como é que está o tempo por aí, Rodney? O tempo aqui está nublado. Aqui... Tem chovido bastante aqui nesses últimos dias. A chuva que tem feito falta em São Paulo. Está chovendo aqui. Alô? Oi, tá dando uma picotada, Rodney. Pois é, mas eu acho que está faltando em São Paulo, tá caindo de monte aqui em Goiânia. Mas é bom, viu? Agora, Rodney, que história é essa de rádio pirata fechada? Pois é, então nós tivemos em Campinas o fechamento de uma das rádios piratas mais tradicionais que funcionam naquela cidade, que é a Rádio Muda, que ela é ligada aos estudantes da Unicamp. Então ela tem um histórico aí de mais de 30 anos operando diretamente do campus e volta e meia ela é fechada aí pelas autoridades competentes. Só que no último final de semana aconteceu um detalhe interessante. A Polícia Federal baixou lá durante um domingo, né? Conseguiu aí abrir o local onde ficam os equipamentos da emissora, levou tudo embora e depois ficou sabendo que essa operação da PF não tinha nenhuma anuência da Anatel. A Anatel não estava sabendo de nada e nem tinha autorizado. Aí, por sua vez, a Polícia Federal estava justificando, dizendo que eles estavam baseados numa determinação do próprio órgão, da própria Anatel, de 2009. Então, o pessoal, as autoridades aí não estão se entendendo aí muito bem no que diz respeito ao fechamento das rádios que não têm concessão, das rádios clandestinas. Olha, desculpe, Rodney, eles fecham rádio quando lhes interessa, porque existe aqui em São José dos Campos um inquérito instaurado na Polícia Federal para apuração de pirataria da 102.9 que retransmite a Rádio Estadão. E isso já está se enrolando na Polícia Federal e na Justiça Federal há aproximadamente uns 3 ou 4 anos e ninguém faz absolutamente nada. Então, se tem essa autorização de 2009, que tome uma providência e pare de enrolar. O que acontece é que a Rádio Muda ela é um símbolo aí para as autoridades, porque ela é uma rádio ligada a estudantes, é uma rádio que tem um perfil altamente contestador, então realmente é um desafio aí para as autoridades, porque toda vez que elas aparecem lá no campus da Unicamp para fechar, eles se mobilizam de alguma forma e conseguem colocá-la novamente no ar. Então essa história aí já vem há 30 anos, então você imagina, João, como é que é essa situação. Então, a questão das autoridades é essa, elas não se entendem, a Anatel não conversa com a PF não conversa com a Anatel, e aí fica toda essa confusão no ar. Mas a última informação é que os estudantes já se mobilizaram novamente lá na Unicamp, e a rádio está sendo colocada de novo no ar para suas transmissões regulares. Rodney, explica uma coisa para esta besta que vos fala. Se está há 30 anos no ar, por que o Ministério das Comunicações não legaliza e autoriza o uso de um transmissor de 25 watts, como faz para a rádio do PT, como autoriza sindicatos? Por que não faz isso? Porque nesse caso, talvez seria uma espécie de derrota para as autoridades, né? A Rádio Muda é uma rádio que, embora seja clandestina, ela tem um perfil altamente contestador e desafiador. Então, eu não sei se você lembra, mas existe uma rádio lá em Minas Gerais chamada Rádio Favela. Sim. Que era uma rádio pirata, incrustada no meio de uma favela lá em Belo Horizonte, e eles acabaram conseguindo, eles fizeram um determinado tipo de pressão e acabaram conseguindo a legalização, a permissão para funcionar. Só que lá o contexto é outro, era uma rádio que, como o próprio nome já diz, estava dentro de uma favela, tinha lá uma outra situação. Então, quer dizer, para o governo do PSDB, foi na época onde foi feita a legalização dessa emissora, convinha fazer a regularização de uma emissora que estava dentro de uma favela. A Muda é um caso diferente, como eu falei, ela tem um perfil altamente libertário, contestador, etc. E isso incomoda muitas autoridades vigentes, independente aí de partidos ou não. Agora, eu recebi aqui uma mensagem inbox fazendo uma sugestão, dizendo, a pessoa, não vou dar o nome, que mora no Rio de Janeiro, e que na favela da Rocinha tem uma rádio pirata.
e ele está pedindo à Polícia Federal que vá lá fechar essa rádio na favela da Rocinha. Eu acho que com a ajuda das UPPs talvez seja um pouco mais fácil, mas é uma tarefa complicada. Bradesco Esportes volta a ter equipe própria para transmissões de futebol. Por que você diz que bipolaridade é pouco, Rodney? Porque é assim, porque a Rádio Bradesco Esportes, se você pegar e recapitular a sua história, né, você vai ver que a situação dela funciona da seguinte maneira. Ela estreou com toda pompa e circunstância e ela tinha uma equipe própria para transmitir futebol. A gente até entrevistou aqui nesse espaço o Hugo Botelho, ele contou um pouquinho aí da sua experiência. E num determinado momento o Grupo Bandeirantes resolveu apertar os cintos, né, fazer uma série de demissões e aquela equipe toda foi demitida. Então o Hugo Botelho saiu, inclusive hoje ele já está transmitindo aí futebol e outros esportes nos canais de ESPN. Então o que acontece? Eles tinham a equipe, abriram mão dela e agora estão pensando novamente em formar uma nova equipe própria para fazer as transmissões de esporte, de futebol e outras modalidades. Então, por isso que eu acho que é uma certa bipolaridade. No começo tem, depois não tem mais, e agora vai ter de novo. Então, significa que tem alguma coisa de errado. Eu acho que a Bradesco Esportes ela é muito bipolar. Ela ainda não conseguiu achar um rumo. Ela é uma das emissoras que está nas últimas colocações de audiência e, segundo dizem, né, o Flávio, inclusive essa nota eu li no Flávio Rico, é uma das esperanças da rádio conseguir voltar a ter audiência. Até agora ela tem se limitado a reproduzir as transmissões da Band News FM. Agora, quem morreu essa semana? Pois é, João, nós tivemos então aí duas perdas tristes para o rádio, né? Então vamos começar com o Evaristo de Carvalho, que tinha mais de 82 anos, estava na ativa. E ele é um radialista que tem uma atuação muito ativa aí por diversas emissoras da Grande São Paulo. Então ele trabalhou nas rádios Gazeta, Record, sempre apresentando o seu programa Rede Nacional do Samba. Então ele passou mal na última terça-feira, foi levado a um pronto-socorro, não resistiu e morreu. E ele estava atualmente na 105 FM, lá aqui da Grande São Paulo. Então ele é uma perda aí que a gente registra. E a outra é do Loureiro Neto, que foi repórter esportivo da Rádio Globo no Rio de Janeiro e depois comunicador daquela emissora. Ele apresentou durante muito tempo o programa regionalizado, o Manhã da Globo, não sei se vocês lembram. Lembro. Ele foi um dos primeiros nomes, né, daquela nova fase da Rádio Globo, a Rádio Globo Brasil. Abriram mão do Haroldo de Andrade, né, e aí fizeram essa substituição e o Loureiro Neto acabou substituindo o Haroldo de Andrade e aí comandou o programa aí com sucesso aí durante alguns anos. Ele também tinha problemas cardíacos e estava tentando se tratar, mas acabou não resistindo e morreu nessa semana. Então são as duas grandes perdas tristes do rádio brasileiro. Então o Evaristo de Carvalho aqui na Grande São Paulo, que atua por diversas emissoras aqui, e o Loureiro Neto, que não é parente do Loureiro Júnior, que foi comentarista da Rádio Globo aqui em São Paulo, também já falecido. Então Loureiro Neto, que infelizmente também nos deixou aí nessa semana. A grande realidade é essa, e as nossas emissoras de rádio cada vez mais se nivelando por baixo, não é, Rodney? Eu lembro que na semana passada eu já tinha dado aqui a notícia, né, de que a Jovem Pan AM pode se fundir com a FM, e durante essa semana agora essa conversa ganhou mais força ainda. Outros veículos, outros blogs e portais e sites que falam sobre rádio também falaram bastante disso e pode ser que seja a tendência aí até o final do ano. Alguns pilotos de programas estão sendo gravados aí para essa nova programação. Vamos ver como é que vai ficar. Essa família tá ficando maluca, cara. Não é família. Tem? Não tem família. Tutinha. Não sei se é só ele, né? É só ele. Cara, sou eu que mando, cara. Tu tá louco? Não, fala, Rodney. Eu vou repetir que ainda não, pode ser que eles tenham uma carta na manga, mas ainda não faz sentido, até porque como já é sabido, a gente já debateu muito isso aqui durante as últimas semanas, os canais de AM vão ganhar uma faixa no FM. Então eu acho que seria mais interessante esperar essa migração do que você já usar uma frequência que já é altamente conhecida, de sucesso, para você introduzir uma programação lá, uma programação que vai afastar o seu público fiel. Bem ou mal, a Jovem Pan tem os
60 mil ouvintes, 70 mil ouvintes, que é um contingente considerável de audiência. Nossa, só isso? Eu vou dizer uma coisa. Tem que comemorar, Flávio. Ah, bom, tá certo, você tem razão. Eu vou dizer uma coisa para você. O que tem de incompetentes nas ondas do rádio é uma coisa assustadora, viu, Rodney Brocanelli? É verdade, né? E por isso que o veículo hoje está assim, né? Está nessa situação que a gente tem deplorável. Analisado, né? Deplorável. Rodney, infelizmente. Você volta quando? Para São Paulo, sem ser no outro final de semana, no próximo. Então no outro final. Dia 15 eu já estou em São Paulo. Então no outro final de semana nós falaremos aí de Goiás. Exatamente. Na próxima semana até posso dar uma geral aqui sobre o rádio aqui. Eu sei que é difícil ouvir rádio de madrugada aqui. Para quem não tem sono, né? Para quem demora para pegar no sono, é difícil, viu? Olha, um grande abraço para você. Divirta-se, descanse bastante. Pode deixar, não, ele só descansa de segunda a sexta, porque sábado a gente não dá sossego. Ele me mandou um e-mail falando, João, eu estou em Goiás, não sei o quê, como é que faz? Eu falei, olha, não tem problema, você pode estar em qualquer lugar, me dá o número que eu ligo. É simples. Opa, legal. É simples. Quando eu for para o Cazaquistão, eu faço... Eu ligo. Nem que seja por rádio. Você vai para o Cazaquistão e o Flávio vai para um lugar aprazível, vai para a Somália. Opa. Tá? Um abraço para você, Rodney. Daqui a pouco está no ar no blog Rádio Amantes, né? Exatamente, radioamantes.wordpress.com. E, por favor, no Facebook também. Um abraço, Rodney. Outro grande abraço. Olha,